Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui e hoje nós vamos continuar o vídeo anterior sobre a disciplina e falaremos sobre os arquivos MIDI. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para que a gente já caia então no conteúdo. Essa sigla ela vem de Music Instrument Digital Interface ou interface digital para instrumento musical, beleza? E ele é um padrão da indústria que foi desenvolvido lá nos anos 80 e o legal dele, o diferencial dele é justamente que ele permitia que os sintetizadores de música e som de vários fabricantes diferentes conseguissem se comunicar. Eu trouxe até aqui no final, coloquei importância de padronização e interconectividade. Sempre que eu dou aula com algum conteúdo sobre isso, eu dei aula de redes de computadores, a gente fala sobre padrão ISO e uma série de tecnologias, eu dou sempre o seguinte exemplo para vocês. Imagina que você tivesse um telefone celular, mas você só pudesse mandar o WhatsApp e receber o WhatsApp de pessoas que têm celulares da mesma marca que o seu e da mesma operadora que o seu. Quer dizer que se você tem aí, por exemplo, um celular Samsung e a sua conta é da Oi, você não poderia mandar mensagem para um colega Samsung com conta na Vivo, ou não poderia mandar mensagens para alguém da conta da Oi que tem um Xiaomi, por exemplo. Então, o que a gente precisa? Garantir dentro da tecnologia a maior interconectividade possível. Ou seja, o equipamento ele não tem que ser determinante. Imagina como é que seria impossível a gente se comunicar hoje em dia. Seria muito difícil se o meu aparelho só pudesse enviar mensagens para quem tem a mesma operadora e a mesma marca de aparelho que o meu. Então seria muito complicado. A mesma coisa a gente fala quando a gente está se referindo aqui no caso, a parte de sons. Ou seja, não adiantaria você ter sintetizadores de música de empresas diferentes, sintetizadores de som de fabricantes diferentes, não podendo se comunicar. Então o MIDI ele vem como um ponto externo à tecnologia. Não importa qual é a tecnologia, contanto que use o MIDI, consegue trabalhar, consegue escrever para o MIDI e consegue ler do MIDI. Isso garante aí que a gente tem uma liberdade com relação ao fabricante, uma liberdade com relação às peças, ou com relação ao hardware. Então isso é muito importante na nossa área, essa questão de padronização e interconectividade. Beleza? Vamos lá então. O MIDI ele descreve um protocolo, interface digital e conectores que nos permitem a conexão e a comunicação entre uma grande variedade de instrumentos musicais eletrônicos, computadores e outros dispositivos. Então, promete coisa grande aqui para nós. Dentro do MIDI também tem um protocolo para passar descrições detalhadas de uma partitura musical, tais como notas, sequência de notas e qual instrumento está tocando. Ou seja, dentro do MIDI, não só você reproduz som, você compõe lá dentro se você quiser. Daqui a pouco eu vou mencionar sobre isso. Você pode definir notas, você pode definir o espaçamento entre as notas, você pode definir o timbre e o instrumento que toca essa nota. Beleza? Para isso é importante que você use um programa sequenciador e sintetizador de som e geralmente a gente tenha isso embutido nas placas de som dos nossos computadores. Isso é muito importante, é por isso que a gente precisa desse equipamento. Muitas vezes você nem sabe, você compra um notebook, compra um computador de mesa, nem está ciente sobre isso, mas a verdade é que você tem uma plaquinha de som embutida no seu computador normalmente. Se você trabalha com música de forma mais profissional, muito provavelmente você precisou comprar uma placa de som externa ou algum outro equipamento que faz o meio de campo entre o seu computador e outros equipamentos, por exemplo, uma mesa de som, tá bom? Então, tem um erro aqui de digitação. O teclado MIDI também é útil para simplificar a criação de partituras musicais, só que não é necessário para reproduzir essas músicas, tá bom? Com o MIDI, você pode codificar uma canção inteira em algumas centenas de linhas, ou seja, isso é proporcionalmente pequeno do ponto de vista digital, e também você tem facilidade para modificar, manipular e escolher os instrumentos, beleza? Então tudo isso dá muita versatilidade para essa extensão de arquivo, para os arquivos de MIDI, Então, uma coisa importante para a gente mencionar é o seguinte: os arquivos de MIDI eles são bem diferentes lá dos arquivos de música que a gente está acostumado, como o WAV e o MP3, tá? E a principal característica, é o tipo do som. Depois, inclusive, eu vou gravar aqui para vocês, eu tenho alguns arquivos separados em MIDI e a gente vai ouvir um pouco a diferença entre eles, tá? O que há de comum é o áudio digitalizado, ou seja, por intermédio lá de um processo específico a gente armazena som em forma digital.
Essa é a semelhança entre, por exemplo, o MIDI e o MP3, mas a diferença, né, é que o som que o MIDI pode gerar está limitado ao sintetizador da placa de sons, que normalmente é um conjunto de sons menor do que uma representação mais fiel do som analógico, tá bom? Cada placa de som, então, tem um sintetizador diferente, então a qualidade da reprodução desse MIDI vai depender diretamente do teu equipamento, tá bom? Isso é uma informação importante. Então, o som MIDI é considerado, e eu até coloquei entre aspas, né, não seria uma boa expressão, né, mas ele é considerado mais simplificado do que outros formatos, mas se você souber trabalhar com ele, você consegue sons muito bons, por mais que você esteja limitado aos toques do sintetizador, beleza? No MIDI, você também pode criar músicas, instrumento por instrumento, canal por canal, enquanto o Wave e o MP3 só servem para armazenar os sons. Quer dizer, esses outros dois, eles armazenam, eles gravam a música, mas no MIDI você pode literalmente compor as músicas. Um dos principais exemplos, um dos mais famosos aí que a gente tem é o software Cubase da Yamaha. Ele foi, na verdade, ele era um software separado e a Yamaha comprou esse software. E você pode literalmente programar ele, vamos dizer assim. Depois, se vocês quiserem, procurem por software Cubase no Google e vocês vão encontrar algumas imagens. Então você pode fazer como programas de edição de vídeo, que você separa camadas, cada camada você bota um instrumento musical, e em cada instrumento musical você bota o seu conjunto de notas e o espaçamento entre elas e o timbre utilizado, e isso no final você reproduz, né, e ele vai tocar a sua música com todos os canais, com todos os instrumentos. Uma curiosidade rápida é que você também pode trabalhar com MIDI via programação, beleza? Eu tenho inclusive um projeto sobre isso, eu posso mostrar para vocês, eu vou tentar fazer um vídeo separado desse aqui, mas depois eu faço um videozinho mostrando alguma coisa sobre isso, se vocês tiverem interesse, se vocês tiverem curiosidade. Não deixa de me pedir, se vocês quiserem esse assunto, vocês me avisem que eu faço a gravação desse vídeo para vocês terem uma noção de como funciona, beleza? Isso aqui é um exemplozinho de um sintetizador. O sintetizador já com teclado embutido, tá? Como eu mencionei antes, né, para facilitar a parte da composição. Ou na imagem de baixo você tem um sintetizador muito mais simples, né, que ainda assim vai te auxiliar a reproduzir os sons e também te permite lá toda uma gama de controle, né, de uma série de coisas, mas já fica um pouco mais difícil você configurar, você compor utilizando ele, né, pela ausência do teclado. Mas tendo o teclado, com certeza facilita muito, beleza? Esse sintetizador, então, para a gente finalizar esse assunto, ele é um instrumento musical eletrônico. Ele é projetado para fazer esses sons gerados através de manipulação das correntes elétricas, que são os sintetizadores analógicos, ou então leitura dos dados da memória, que são os sintetizadores digitais, ou então manipulação matemática dos valores, que é o que a gente chama de modulação física, e também uma combinação de tudo isso, ou seja, você pode ter ali várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, você não precisa ficar limitado apenas a um, tranquilo? E basicamente com isso a gente consegue finalizar esse primeiro material referente aos sons, alguns tipos principais, né, como o MIDI, e a gente finaliza com isso, beleza? Depois eu vou fazer um próximo vídeo para a gente finalizar as extensões de arquivo. Se tiverem ficado com alguma dúvida, não deixem de perguntar, usem os comentários, me mandem WhatsApp, Ava, fiquem à vontade e a gente vai conversando sobre o assunto, tá bom? Valeu pessoal, grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, até mais!